A gente vive buscando prazer, né? Mas, se for parar para pensar, muitas vezes a gente se pega repetindo comportamentos que machucam. Por que será que a gente insiste naquilo que nos faz mal? Para tentar desvendar esse enigma, vamos mergulhar hoje num dos conceitos mais potentes e, vamos admitir, mais complicados da psicanálise, a ideia de gozo ou jouissance de Jacques Lacan. Para a gente desmistificar essa ideia, nosso roteiro vai passar por 5 pontos centrais. A gente vai começar indo além do princípio do prazer, vamos entender a perda que nos constitui como sujeitos e chegar até no imperativo de gozar que a gente vive hoje. Vamos nessa jornada para entender o que é afinal esse tal de gozo. Então, para começar, a gente precisa dar um passo para trás daquela ideia mais simples de que a gente só busca o prazer e foge da dor. O próprio Freud já tinha sacado que o famoso princípio do prazer dele não dava conta de explicar tudo, especialmente essa nossa mania de repetir experiências dolorosas. É exatamente aí que a nossa investigação começa. E olha só, aqui está o pulo do gato. De um lado, a gente tem o prazer. Ele busca o equilíbrio, a homeostase, a redução da tensão. Sabe aquela sensação de chegar em casa depois de um dia cansativo? Isso é prazer. Agora, do outro lado, está o gozo. Ele não quer saber de calma. Ele é excesso. É uma satisfação que nasce justamente na transgressão do limite do prazer e, muitas vezes, na própria dor. É uma força que vai muito além da busca por tranquilidade. Ok, mas de onde que vem essa busca meio estranha pelo excesso? Lacan vai dizer que a origem disso está num momento fundamental da nossa vida. A nossa entrada no mundo da linguagem, das regras, da cultura. Aquilo que ele chama de ordem simbólica. Pense assim, antes da linguagem, a gente viveria num estado imaginário de completude, de totalidade. Mas quando a gente entra no mundo das palavras, algo se perde. E se perde para sempre. A gente ganha um lugar no mundo simbólico, na sociedade, mas o preço é uma divisão interna, uma cisão. A gente se torna um sujeito barrado, marcado por uma falta que nunca mais vai ser preenchida. E o ponto-chave é que essa divisão deixa um resto, um resíduo. É isso que Lacan chamou de objeto petit a, ou objeto pequeno a. Pense nele não como um objeto que a gente tinha e perdeu, mas como a própria materialização dessa perda. Ele não é o que a gente deseja, mas o que causa o nosso desejo. É o motor, o vazio que nos coloca em movimento para sempre. A existência desse objeto perdido muda completamente o jogo de como a gente entende a pulsão. Agora não se trata mais de simplesmente atingir um alvo para aliviar uma tensão. A coisa fica bem mais circular. E essa tabela mostra a virada de chave de uma forma brilhante. Para Lacan, a satisfação da pulsão, o gozo, não está em alcançar o objeto final. A verdadeira satisfação está no próprio ato de repetir, de circular em volta desse objeto A, que é por natureza inalcançável. É a repetição do circuito que satisfaz, e não a chegada a um destino. E Lacan ainda vai além. Ele diz que esse gozo não é uma coisa só, monolítica. Ele se manifesta de pelo menos 2 formas principais. Uma que está dentro dos limites, regulada pela linguagem, que ele chama de gozo fálico, e outra que escapa totalmente a essa lógica, o gozo do outro. Primeiro, o gozo fálico. E aqui fálico não tem a ver com o órgão em si, mas com o símbolo de poder, de limite dentro da linguagem. Esse é o gozo que se encaixa nas regras, que dá para medir, que dá para nomear. É uma satisfação que tem começo, meio e fim. E aí, existe o gozo do outro. É uma experiência a mais, suplementar, que as palavras não conseguem capturar direito. Uma satisfação que parece infinita, que está para além da função fálica. Lacan associava muito essa experiência ao feminino e ao misticismo, por exemplo. E tudo isso que a gente conversou nos traz direto para o mundo em que a gente vive hoje. Porque, segundo os lacanianos, a nossa sociedade capitalista deu um jeito de sequestrar essa dinâmica do gozo de uma forma muito, muito esperta e perigosa. O superego que Freud descreveu era aquele da proibição, né? O não farás. Mas o superego do nosso tempo, do capitalismo de consumo, tem uma ordem nova, muito mais sutil e cruel. Goza. Aproveite, consuma, seja feliz o tempo todo. E o efeito dessa ordem implacável é uma ansiedade generalizada. A gente entra num ciclo sem fim, consome mais e mais tentando preencher aquele vazio original, o que, a gente já viu, é impossível. O resultado? Uma sensação constante de inadequação, de que nunca é suficiente, uma insatisfação que se torna crônica. No fim das contas, e isso é muito importante, o gozo não é uma doença que precisa de cura.
Ele é uma parte fundamental da nossa estrutura como seres humanos. Essa satisfação paradoxal que está amarrada à nossa existência como sujeitos de linguagem marcados por essa falta. Isso tudo deixa a gente com uma questão final para pensar. Se não dá para escapar dessa força, se ela faz parte de quem a gente é, como cada um de nós pode se responsabilizar por ela? Como a gente pode lidar com as nossas próprias e únicas formas de gozo?